Jesus levantou-se de entre os mortos, passou 11 anos falando com seus discípulos. Então, Jesus, o compassivo, disse-lhes: regozijai-vos e alegrai-vos a partir deste momento, pois fui para os lugares de onde havia vindo. A partir deste dia, vou falar-vos abertamente, desde o princípio da verdade até o seu término plenitude, e vou falar, face a face, sem usar parábolas. A partir deste momento não vos esconderei nada do mistério do alto e do lugar da verdade. Pois, autoridade me foi dada, por intermédio do inefável e do primeiro mistério de todos os mistérios, para falar-vos, desde o princípio até a plenitude pleroma, tanto de dentro para fora como do exterior para o interior. Ouvi, portanto, para que vos possa dizer todas as coisas. Então Jesus falou das almas dos discípulos e sua encarnação, das almas dos discípulos e sua encarnação. Por este motivo escolhi-vos desde o princípio através do primeiro mistério. Regozijai-vos, então, e alegrai-vos, pois, quando vim ao mundo, trouxe comigo os 12 poderes, como vos disse desde o princípio, que tomei dos 12 salvadores do tesouro de luz, de acordo com o comando do primeiro mistério. Estes, então, lancei no útero de suas mães quando vim ao mundo, eles são aqueles que estão em seus corpos atualmente. Pois estes poderes foram-vos conferidos acima de todo mundo, porque vós sois aqueles que são capazes de salvar o mundo todo, e para que possais aguentar a ameaça dos regentes do mundo, as dores do mundo, seus perigos e todas as perseguições que os regentes do alto lançarão sobre vós. Por muitas vezes, disse-vos que o poder que está em vós eu trouxe dos 12 salvadores que estão no tesouro de luz. Por esta razão disse-vos, desde o princípio, que vós não sois realmente do mundo. Eu também não sou. Pois todos os homens que estão no mundo obtiveram almas do poder dos regentes dos Zeus. Porém, o poder que está em vós vem de mim e suas almas pertencem ao alto. Trouxe 12 poderes dos 12 salvadores do tesouro de luz, retirando-os da porção do poder que recebi inicialmente. E, quando vim ao mundo, entrei no meio dos regentes da esfera, tendo a forma de Gabriel, o anjo dos Zeus, e os regentes dos Zeus não me reconheceram e pensaram que eu era o anjo Gabriel. Da encarnação de João, o Batista. Da encarnação de João, o Batista. Quando entrei no meio dos regentes dos Zeus, olhei para baixo, para o mundo da humanidade, por ordem do primeiro mistério. Descobri Isabel, a mãe de João, o Batista, antes dela tê-lo concebido, e semeei nela um poder que eu havia recebido do pequeno eu, o bom, que está no meio, para que ele pudesse fazer proclamações antes de mim, preparar o meu caminho e batizar com a água do perdão dos pecados. Este poder está, então, no corpo de João. João era Elias num nascimento anterior. Além disso, em lugar da alma dos regentes que ele deveria receber, encontrei a alma do profeta Elias nos eons da esfera, e levei-a daquele lugar. Tomei sua alma e levei a Virgem da Luz, e ela transferiu aos seus recebedores. Eles levaram na esfera dos regentes e lançaram-na no útero de Isabel. Assim, o poder do pequeno eu, que está no meio, e a alma do profeta Elias foram confinados no corpo de João, o Batista. Por esta razão, então, estáveis em dúvida anteriormente, quando vos disse, João falou, eu não sou o Cristo. E vós dissestes, está na Escritura, quando o Cristo vier, Elias virá antes dele e preparará o seu caminho.
Respondi-vos: Elias realmente veio e já preparou todas as coisas, como está escrito, e fizeram com ele o que quiseram. E quando soube que vós não havíeis compreendido que eu vos havia falado a respeito da alma de Elias, que está confinada em João, o Batista, respondi, falando abertamente, face a face, se quiserdes aceitar João, o Batista, ele é Elias, sobre quem eu disse que viria. Sobre sua própria encarnação através de Maria. E Jesus continuou mais uma vez sua preleção e disse: Aconteceu então, a seguir, que, de ordem do primeiro mistério, olhei para baixo para o mundo da humanidade e encontrei Maria, que é chamada minha mãe de acordo com o corpo material. Falei com ela na forma de Gabriel, e quando ela se volveu para o alto na minha direção, coloquei nela, naquele momento, o primeiro poder que eu havia recebido de Babelo, isto é, o corpo que eu havia usado no alto. E, em vez da alma, coloquei nela o poder que eu havia recebido do grande Sabate, o bom, que está na região da direita. Mas a respeito dos poderes da luz nos discípulos. E os 12 poderes dos 12 salvadores do tesouro de luz que eu havia recebido dos 12 ministros do meio, lancei-os na esfera dos regentes. Os decanos dos regentes e seus ministros pensaram que eles eram almas dos regentes, e os ministros os trouxeram e os confinaram no corpo de suas mães. Quando vosso tempo completou-se, nascestes no mundo sem alma dos regentes em vós, e recebeste sua parte do poder, que o último auxiliar havia soprado na mistura, aquele poder que está combinado com todos os invisíveis, todos os regentes e todos os eus. Numa palavra, que está combinado com o mundo da destruição, que é a mistura. Este poder, que desde o princípio tirei de mim mesmo, coloquei no primeiro preceito, e o primeiro preceito colocou uma parte deste na grande luz, e a grande luz colocou uma parte daquilo que havia recebido nos 5 auxiliares. O último auxiliar tomou uma parte do que havia recebido e colocou-a na mistura. E esta parte está em todos os que estão na mistura, como acabei de dizer-vos. Jesus disse isto aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Eles deviam se regozijar, pois havia chegado o momento de sua investidura. Jesus continuou outra vez sua preleção a seus discípulos, dizendo: Regozijai-vos e exultai e acrescentai alegria à vossa alegria, pois completou-se o tempo para que eu coloque minha veste, que me havia sido preparada desde o princípio, a qual deixei no último mistério até o momento de seu término. E, neste momento, recebi a ordem do primeiro mistério para falar-vos, desde o princípio da verdade até o seu término e do interior dos interiores até o exterior dos exteriores, pois o mundo será salvo por vosso intermédio. Regozijai-vos, então, e alegrai-vos, pois sois abençoados além de todos os homens que estão na terra, porque sois vós que ides salvar o mundo. Após terminar de dizer estas palavras aos seus discípulos, Jesus continuou outra vez dizendo: Vede, coloquei a minha veste e toda a autoridade foi-me conferida pelo primeiro mistério. Em breve, falar-vos-ei sobre o mistério e a plenitude do todo, e não esconderei nada de vós a partir deste momento, mas aperfeiçoar-vos-ei completamente em toda a plenitude, em toda a perfeição e em todos os mistérios, que são a perfeição de todas as perfeições, a plenitude de todas as plenitudes e o conhecimento aquelas que estão em minha veste. Contar-vos-ei todos os mistérios do exterior dos exteriores até o interior dos interiores. Porém, atentai para que vos possa dizer todas as coisas que me aconteceram.